Agora começou de verdade. O segundo episódio da terceira temporada de Mandalorian caminha muito com a história, nos apresenta lendas, profecias e também nos entrega alguns mistérios. E neste vídeo de primeiras impressões a gente vai falar principalmente do mitossauro e do peso do Darksaber. Um peso que é muito maior para o Din Djarin do que para a Bo-Katan. A gente vai explicar tudo isso para vocês porque já tivemos essa explicação em outras produções do universo Star Wars. Então bora pro vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do segundo episódio da terceira temporada de Mandalorian, que é um episódio que agora sim caminha muito com a história, né? Eu até acredito que se o primeiro episódio da temporada tivesse, tipo, 1h, 1h20 e contasse toda a história do primeiro e deste episódio aqui, seria muito melhor, causaria muito mais, porque este episódio realmente é um início de temporada de caralho, tem aquele primeiro momento que você fala, mano, o que tá acontecendo, né? Então é um episódio que desvenda algumas lendas, né? Muda algumas crenças em relação a Mandalor e também nos apresenta algumas coisinhas que podem ter ficado na cabeça de vocês aí. Por que o Din Djarin não consegue levantar o Darksaber enquanto a Bo-Katan usa ele com muito mais facilidade? É porque ela é mais digna que ele? Não tem nada a ver isso, né? Já vi algum pessoal no Twitter falando que ela levanta mais fácil porque é pra ser ela a pessoa a carregar o sabre, e não tem nada a ver com isso, a gente vai explicar daqui a pouquinho. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tem spoilers do episódio, obviamente, né? E também pedir pra depois darem uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Bom, antes do episódio começar no Disney Plus, tem uma recapitulação e a gente lembra que a Armeira falou que um mitossauro surgiria para trazer, né, uma nova era a Mandalor, né, como símbolo de uma nova era em Mandalor. E aí, a Armeira na cena, ela completa, eu não sei se isso mostra no flashback aqui, mas na cena mesmo do livro de Boba Fett ela completa. É uma pena que os mitossauros estão extintos. Os mitossauros, eles habitavam Mandalor antes da chegada dos Mandalorianos, do primeiro Mandaloriano, né, com os exércitos e tudo mais. E eles são gigantescos, deu pra ver aí no episódio. Eles eram tão grandes que chegavam a ter o tamanho de pequenas cidades, e os Mandalorianos chegaram lá, dominaram tudo. Mandalor, o primeiro, lá começou então a habitar o planeta com o seu povo, e eles dominaram a região, levando os mitossauros aparentemente à extinção. E é uma parada que a Bo-Katan, ela fala no episódio, né? Ela fala pro Din Djarin, ela lê ali aquele bloquinho que tá perto das águas vivas de Mandalor, que conta a história do primeiro Mandaloriano que derrotou o mitossauro e ficou com o planeta, né? Isso daí realmente é a lenda que mostra o surgimento dos Mandalorianos e fala muito dos mitossauros e da extinção deles. E aí ela dá uma desdenhada, porque a Bo-Katan, ela vai em todo momento desdenhando dessas crenças, mostrando que, tipo, isso é só conto de fadas no ponto de vista dela, né? Ela acha que aquilo ali é tudo história pro pessoal gostar, pro pessoal venerar, mas que nada daquilo realmente aconteceu. E ela faz isso não só com a lenda do mitossauro, mas também com toda a doutrina que o Din Djarin carrega de uma maneira muito forte. Ela acha que aquilo ali é só papo pra inglês ver, né? Ela fala, quando eu era criança eu lia tudo da doutrina, as pessoas adoravam, mas era tudo um teatrinho pro povo achar bonito, né? Eles gostavam de ver a princesinha lendo tudo isso pra eles, mas nada disso é real. E o Din Djarin, ele é o outro lado, ele crê cegamente na doutrina e ele mostra que tudo aquilo ali realmente tem uma importância e que pra ele tem um significado muito forte. Então a gente vê aí dois Mandalorianos que amam ser Mandalorianos, que amam e respeitam muito o povo, mas que um carrega toda a doutrina como se fosse 100% verdade, e a outra, ela não vê nada disso sendo real, sabe? Ela desdenha mesmo dessa situação, não porque ela tá errada, mas porque ela cresceu acreditando que isso não existe. Então, para ela, tirar o capacete não importa nada, e para a maioria dos Mandalorianos também não, mas tem aqueles poucos Mandalorianos que ainda carregam a doutrina. E até entre os Mandalorianos da doutrina, no caso da Armeira, por exemplo, eles não acreditam mais nos mitossauros, eles acham que são criaturas que eram lendas, que não existem agora, né, que foram extintas há muito tempo e tudo mais. E aí, voltando rapidinho na chegada a Mandalor, né, o Din Djarin aqui no começo do episódio, ele já achou um droid, já chegou em Mandalor, o Grogu salva ele usando a força, isso é muito fofo, o Grogu já tá começando a falar, ele já tá se desenvolvendo um pouquinho mais rápido, já tá mostrando mais a força Jedi que ele aprendeu ali com o Luke, né? Até a Bo-Katan fala, nossa, os Mandalorianos e os Jedi, eles já se entenderam e você aprendeu muita coisa, né, pelo visto. Se você conseguiu chegar até mim, você já tá dominando bem mais o seu controle
da força. Então é bem legal a gente ver também esse desenvolvimento do Grogu, que ficou bem nítido aqui. Bom, o Din Djarin chegou em Mandalore, não tem nada de tóxico lá, ele conseguiu entrar, e aí as coisas vão caminhando. Tem um bicho com um olho lá, aquilo ali é um olho só, aparentemente de alguém que sobreviveu e acabou se desenvolvendo ali em máquina. Isso aí é assunto para outro vídeo, porque eu não faço a menor ideia de quem ele possa ser nesse momento. Mas a gente continua caminhando, e quando o Din Djarin vai lutar com o Darksaber, o Darksaber não sai do chão, ele tira do chão com muita força para usar em alguns golpes, ele não sabe lutar com o Darksaber, e isso também aconteceu no livro de Boba Fett. E aí depois, em um outro momento do episódio, a Bo-Katan pega o Darksaber para ajudar o Din Djarin, porque ele já estava completamente imobilizado, e ela carrega com muita facilidade. E por que isso? Em Rebels a gente tem essa explicação. Quando a Sabine Wren ela conquista o Darksaber, ela treina esse sabre de luz com o Kanan Jarrus, que é um Jedi, né? O Kanan, ele não tem nada com o povo dos Mandalorianos, mas ele é um Jedi. Ele sabe como funcionam essas coisas e ele avisa ela. O Darksaber, ele não é um sabre de luz comum. Ele é muito além disso, porque as energias pessoais, elas caminham através do cristal que está ali, preso naquela lâmina, né? Então, se você tem pensamentos conflitantes, se você tem dúvida do caminho que você está seguindo, se você duvida de si mesmo, você não vai conseguir levantar o Darksaber, ele vai ser muito mais pesado para você. E quando a pessoa tem a certeza dela, ela é confiante, ela sabe pelo que ela luta, o Darksaber ele vai dançando conforme a música e vai ser extremamente leve. Na cena de Rebels, a Sabine começa treinando igual o Din Djarin, o sabre encostado no chão, e ela tira com muita dificuldade, e ela até fala, né? Ele é muito mais pesado do que eu achei que ele seria, do que ele parece ser. E aí o Kanan dá essa explicação. E aí conforme ela vai treinando, o sabre vai ficando mais leve. Então a Bo-Katan levantar esse sabre e usá-lo de forma muito mais natural, não quer dizer que o sabre escolheu ela nem nada do tipo. Quer dizer que os pensamentos dela estão mais diretos, estão mais focados em um objetivo em comum e que ela não tem nada conflitante ali dentro. Ela sabe pelo que ela luta, então para ela isso tudo é muito mais fácil. O Din Djarin, lá na época do Boba Fett, ele tava lá com saudade do Grogu, ele não sabia se ele tinha feito certo em deixar o Grogu com o Luke e tudo mais, e aqui ele não sabe se ele merece a redenção, ele não sabe se é ele que tem que governar o povo de Mandalore, ele sabe que ele carrega o símbolo de governância, né, que é o Darksaber, mas ele não sabe se ele é digno disso, ele tá meio com medo disso tudo, com medo dele ter tirado o elmo dele e não ser mais um Mandaloriano, né, segundo a doutrina que ele aprendeu. Então ele tem muito conflito dentro dele. Não só por isso, mas de tudo, dele não acreditar na própria competência para ser o líder de Mandalore. E aí, o episódio mostra isso, esse conflito e essa diferença absurda entre os dois, pra mostrar que o Din Djarin ainda tem muito a se desenvolver. Você vai pegar uma luta mano a mano, tipo Bo-Katan e Din Djarin, e você fala, porra, o Din Djarin, ele provavelmente ele leva uma vantagem. E nesse episódio aqui já muda isso um pouco, porque ela lida com tudo com uma facilidade muito maior do que ele, né? Ela até olha pro Grogu e fala, você achou que o seu pai era o único Mandaloriano? Porque ela lida com as coisas com uma facilidade absurda. E aqui é importante a gente ver que ela está um nível à frente. Ela não tem pensamentos conflitantes, ela sabe pelo que ela luta, ela sabe o que ela quer. Enquanto o Din Djarin não está nem perto disso. Quanto mais o Din Djarin se encontrar, mais ele vai ter a facilidade de usar este Darksaber e vai aprender a controlá-lo. Então eu acredito muito que essa temporada também vai ter muito disso, da Bo-Katan ajudando o Din Djarin a encontrar essa paz interna, né? A acabar com esses conflitos que ele está lidando desde o começo da série e desde quando ele tem este símbolo de liderança de Mandalore, que é o Darksaber. A atriz que faz a Bo-Katan, que é a Kate Sackhoff, ela falou que o Din Djarin tem uma coisa que a Bo-Katan quer e o único jeito de resolver isso é por batalha, né? Eles não lutariam até a morte, até porque eles se respeitam muito. A gente viu nesse episódio tudo que a Bo-Katan fez para proteger e para salvar o Din Djarin, né? Ela não está contra ele de maneira nenhuma. Ela quer o Darksaber porque ela quer governar o povo, mas ela quer ser digna disso. Então depois que ela ajudar ele a fazer tudo que ele quer, talvez ela desafie ele para um duelo. Se ela vencer o duelo do mesmo jeito que ele venceu o Vizsla lá antes, ela vai poder sim ter o Darksaber, mas não vai chegar em morte, não vai chegar a ser inimiga nem nada do tipo. Eu acredito muito mais que ela vai fazer basicamente o que o Kanan Jarrus fez com a Sabine, ensinar o Din Djarin a usar o Darksaber. E uma outra coisa também que a gente tem que lembrar, e que esse episódio também dá pistas de que isso pode acontecer, é que o Pedro Pascal falou que teríamos uma surpresa nível Luke Skywalker nessa temporada. E com ele tendo essa dificuldade de carregar o Darksaber, pode ser sim um Jedi, alguém que também vai ajudar e direcioná-lo a esse caminho. Pode ser um Jedi ou pode ser a própria Sabine, porque a Sabine treinou com um Jedi para usar o Darksaber e ela também sabe desse treinamento. Mas
A Bo-Katan usa com tanta facilidade que eu acredito que esse papel pode ser dela mesmo, de ajudar o Din a acabar com esses conflitos internos e a ele conseguir sim erguer o Darksaber com a leveza que tem que ser, com a leveza que a Bo-Katan mostrou aqui. Mas é claro que depois de tudo que aconteceu nesse episódio aqui, eu seria maluco de descartar a possibilidade de sim a Bo-Katan ser a pessoa que vai acabar essa temporada com o Darksaber, até porque a gente vê que ela é muito mais uma pessoa preparada para governar Mandalore do que o Din Djarin em todos os sentidos. Ela cresceu ali, ela nasceu, ela viveu ali, ela se banhava nas águas vivas de Mandalore desde criancinha. Ela é, por nascimento, parte real de Mandalore, da família real, e ela realmente tem esse perfil de liderança. Até por isso, lá em Rebels, a Sabine acabou entregando o Darksaber para ela, e agora pode ser que sim, ela conquiste isso em batalha, mostrando a sua força e a sua vontade de reerguer a glória de Mandalore. No final do episódio, o Din Djarin finalmente consegue se banhar nas águas vivas de Mandalore para buscar a sua redenção, e ele é sugado. E a Bo-Katan já vai direto, ela nem pensa, ela vai direto para salvá-lo, né? Eles dois têm uma relação muito forte, uma relação que vai se fortalecendo cada vez mais. Quando ela tá voltando, ela vê que o mitossauro é real. Ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele não está extinto. E esse é o momento que a gente faz que o nosso cérebro explode, porque para todo mundo, o mitossauro pelo menos estava extinto. Ele pode ter existido no passado, mas ele estava extinto. Essa criatura mitológica que é o símbolo dos Mandalorianos, de tão importante que eles foram para a história dos Mandalorianos, para a demonstração de força, para além da Mandaloriana, né? Essa criatura está viva e, como disse a Armeira lá em O Livro de Boba Fett, o mitossauro voltará para avisar de uma nova era de Mandalore. O mitossauro está aqui, essa nova era está começando. Resta saber se quem vai comandar isso é a Bo-Katan ou é o Din Djarin. Os dois estão muito imersos em toda essa situação. Eles são os únicos Mandalorianos que sabem que Mandalore é seguro, né, para você respirar, que não é tóxico nem nada. E os dois estão muito imersos nisso, né, de restabelecer essa força, essa honra, essa glória de Mandalore, porque os dois eles estão ali por motivos diferentes. Enquanto a Bo-Katan ela cresceu no meio desse povo destinada a governá-los, o Din Djarin ele foi salvo por eles, ele nunca nem conheceu ali, ele nunca tinha pisado em Mandalore, mas toda a vida dele depende disso, porque no momento em que ele estava mais frágil, foi um Mandaloriano que o salvou, e foi a doutrina mandaloriana que também deu a ele um rumo a seguir. E são eles dois que trarão o povo de volta. Resta saber se eles vão fazer isso juntos, se um vai acabar seguindo o outro, ou se nós veremos algum tipo de duelo entre os dois. Eu acredito mais na possibilidade de que eles farão isso juntos, e eu não sei quem acabaria ficando com o Darksaber, porque, sim, a Bo-Katan neste momento está mais preparada para isso, mas a história é do Din Djarin, então talvez ela ajude ele a alcançar este caminho. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, e quero saber o que vocês acharam deste segundo episódio, que foi o episódio que deu o tom para essa nova temporada, né, que caminhou realmente com a história aí, avançando de uma forma extremamente positiva. Um episódio que tem um mix de sentimentos, um conflito de emoções e que caminha de verdade, com as lendas de Mandalore já indicando que a gente vai ver muito deste planeta e da história desse povo nessa temporada da série. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.